Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu não vou aparecer, eu estou de pijama. Mas eu queria falar com vocês, né? A gente conversou um pouco lá no grupo e surgiu a dúvida um pouquinho de falar sobre sintaxe, né? Eu não vou fazer uma introdução sobre esse assunto, mas como surgiu essa dúvida, eu acho legal a gente falar um pouquinho, tá? Como eu expliquei em um áudio, eu vou retomar aqui. Nós temos dois tipos de orações, tá bom? Oração, no caso, a gente está falando de uma frase com sentido completo, ok? Não é algo solto, vamos dizer assim. Mas eu tô falando isso de um modo bem grosseiro, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós temos dois tipos, como eu falei para vocês. Então, deixa eu colocar aqui orações. Bem religioso esse tema, mas vamos lá. Primeiro, nós temos as orações coordenadas. Tá? O que são as orações coordenadas? São orações com sentido completo, ok? Que elas são independentes. Porque separadas elas têm um sentido completo. Então, separadas têm sentido completo. De novo, eu não vou me ater muito a esse assunto, porque a dúvida que surgiu no grupo foi sobre as orações subordinadas, tá bom? Então, que é o tipo 2, né? Que são orações subordinadas. Que ao contrário das orações coordenadas, uma delas é dependente da outra. Então, nós temos oração principal, mais a oração que é dependente, vamos dizer assim. Eu vou colocar oração subordinada, tá bom? Para os termos não se confundirem. Oração subordinada. A oração subordinada, ela vai meio que obedecer. Essa ficou feio. Ela vai meio que obedecer à oração principal. Então, essa daqui é a oração dominante e essa daqui é a oração dominada, ok? Existem alguns tipos de orações subordinadas, tá bom? Então, a gente vai fazer um mapinha mental aqui. Então, vamos lá. Orações subordinadas. Não, peraí. Vamos falar primeiro dos tipos de orações, tá bem? Primeiro tipo. Então, vamos lá. Tipos. Primeiro tipo que nós podemos linkar é o quê? São as orações subordinadas substantivas. Vou colocar sub, tá bom? Substantivas. Que, para as pessoas que já têm uma noção maior de classe de palavras e tal, sabem que um substantivo é tudo aquilo que a gente dá um nome, tá bom? Então, primeiro nós temos a oração subordinada substantiva. Depois, nós temos a oração subordinada adjetiva. Vou mudar de cor aqui. Adjetiva. E depois nós temos as orações subordinadas adverbiais.
oração subordinada, opa, adverbial. Ok? Acho que tá tudo bem tranquilo até aqui, né? Nós temos essas três subdivisões aí para nós nos atentarmos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas subdivisões. Tem bastante subdivisão, tá bom, gente? Porque assim, a oração coordenada, a oração subordinada substantiva, ela vai ter todos os tipos que um substantivo pode ser dentro de uma frase, tá? Então, como eu coloquei lá no grupo de vocês, a gente tem, né, as classes de palavras, que são substantivos, adjetivos, pronomes, etc. O substantivo dentro da frase, né, dentro da oração, ele pode exercer alguns tipos de posições, assim, então alguns tipos de papéis. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Alguns tipos de papéis. E cada tipo de papel que ele pode exercer dentro da frase, ele vai ter um tipo de oração subordinada para ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Acho que dá para fazer aqui. Então, peraí. Então, oração subordinada substantiva. Substantivo. Aqui eu vou fazer um mapinha mental, tá bom? Eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Primeiro tipo é a subjetiva. Aí fica esse nome gigantesco, tá? Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, o que que é o ser um subjetivo, né? Significa que vai ser o sujeito daquela frase. Sujeito da oração. Renate, como é que fica isso, né, dentro de um exemplo, tá? Então, vamos lá. É necessário que você estude todos os dias. Eu tô usando aquele documentinho que eu mandei para vocês, tá bom? Que é bem interessante mesmo, tá? Para vocês darem uma olhada ali. Então, vamos lá. Vamos fazer o que eu gosto de chamar de análise sintática, tá bom? Então, vamos lá. É necessário. O que que é necessário? Então, sempre que vocês se perguntarem, né, qual que é o sujeito da frase? Você vai perguntar para o verbo. Então, verbo, que no caso aqui é o é. Nós temos um verbo. Verbo, o que é necessário? Que você estude todos os dias. Então, esse daqui é o meu sujeito. Sendo assim, isso daqui é o meu sujeito da oração principal. Ok? Que é necessário, certo? Então, a subjetiva, ela vai exercer o papel do sujeito da oração principal, tá bom? Bem tranquilo até aqui, né, galera? Bem tranquilo. Agora, quando, tá? Quando a oração subordinada, ela exerce o papel de objeto direto, a gente fala que ela é objetiva direta. Objetiva direta. Que é o quê? É o objeto direto do verbo, ou seja, é aquele complemento que está diretamente ligado ao nosso verbo, tá bom? Nesse caso, quando o verbo precisa de um complemento, a gente fala que ele é um verbo transitivo. Então, se ele precisa de um objeto e esse objeto é objeto direto,
A gente fala que é um verbo transitivo direto, tá bom? Então, é um objeto direto. De novo, gente, essa daqui não é uma aula introdutória, tá bom? Então, eu tô explicando os tipos de oração subordinadas. Então, para quem possa estar com dúvida, assim, eu recomendo que volte, né, alguns passos e comece de novo a trabalhar a questão da análise sintática, tá bom? Então, ok, é um objeto direto. Então, vamos lá, um exemplo. Quero que você venha comigo. Ok, então vamos perguntar para o verbo, né? Verbo, quem que é o meu sujeito? Se meu verbo é quero, é meu verbinho, certo? Quem quer? Eu. Então, esse sujeito aqui é o que a gente chama de sujeito oculto. Então, se a gente vê que o sujeito, ele não é a frase, ele é um objeto, então aqui a gente já sabe que é um objeto. É um objeto direto, tá bom? Só que aí, que tipo de verbo que eu tenho, né? Se eu preciso de um complemento, eu sei que é um verbo transitivo, tá? Todo verbo que precisa de complemento é um verbo transitivo. Agora, a gente olha e vê assim, eu tenho uma preposição, porque é a preposição que determina se ele é um verbo transitivo direto ou se ele é um verbo transitivo indireto. Então, a preposição, ela funciona meio que como uma barreira entre o verbo e o objeto, tá bom? Que a gente também pode chamar de complemento. Aqui nós não temos uma, oh meu Deus, qual é o nome? Uma preposição. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Sendo assim, isso faz com que você venha comigo, um objeto direto. Ok, gente? Então, quando isso daqui vai complementar o verbo, é um objeto. Agora, quando não tem uma preposição, é um objeto direto, tá bom? Aqui eu não coloquei o número 2, calma aí. Agora, a número 3. Se eu falei da objetiva direta, eu também preciso falar da objetiva indireta. Que é o quê? Gente, é quando eu tenho uma preposição entre o meu verbo e o meu complemento, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o nosso exemplinho aqui. Necessito de algo. Ok, vamos lá. Necessito de algo para comer. Quem que é meu verbo? Qual que é a minha ação aqui, ou estado, enfim? Eu necessito, certo? Eu necessito. Quem que necessita? Eu. Então, aqui eu tenho meu sujeito oculto, certo? Eu já sei quem que está necessitando. Aí, nós temos aqui o verbo necessito. Quem necessita, necessita de algo, correto? Então, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho a minha preposição aqui, olha só. Se eu tenho uma preposição dividindo, separando ali o meu verbo e o meu objeto, consequentemente, isso daqui não vai ser um objeto direto. Ele vai ser um objeto indireto. Ok? Perfeito? Vamos continuar. Eita, isso é o errado, gente. O quarto tipo, agora, é a completiva nominal.
funciona como, gente? Ela completa o sentido do nome. Então, a gente tem que levar bem a ferro e fogo, assim, todos esses nomes, tá bom? Porque tá falando literalmente o que que aquela oração subordinada está exercendo, tá bom? Em relação à oração principal. Então, completa sentido do nome. Lembrando que nome aqui a gente pode estar falando de substantivo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, dê um nome que fica melhor. Dê um nome. Então, ok. Tenho esperança de que tudo dará certo. Mas muito que bem, gente. Vamos voltar aqui para nossa análise sintática, tá bom? Qual que é meu verbo? Meu verbo é tem, certo? Meu verbo é tem. Verbo, quem que é o meu sujeito? Sujeito sou eu, certo? Porque eu tenho. Então, ok. Verbo, quem tem, tem algo. Sendo assim, eu sei que é um verbo transitivo, certo? O verbo transitivo precisa de alguma coisa. Ok, eu tenho o quê? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Perfeito. Mas eu tenho esperança do quê? Vocês compreendem que um objeto, ele não está muito completo ali? O meu complemento não está complementando muito, então eu preciso de um complemento do complemento. Então, aqui, por isso que eu falo que ela é uma completiva nominal. Por quê? Porque ela está complementando um nome que eu tenho aqui. Até porque um substantivo, ele pode exercer papel de complemento, ele pode exercer um papel de objeto, tá bom? Por isso que eu falo que ele é completiva nominal, ok? Vou colocar até aqui. De um substantivo, ok? Então, beleza. Então, de que tudo dará certo é o meu complemento nominal. Porque está complementando o sentido de um nome, de um substantivo, que é esperança. Ok? Então, essa frase aqui, tem esperança de que tudo dará certo, é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ok? Perfeito. Então, vamos lá para o tipo 5. Tipo 5 é uma predicativa. Tá? O que é predicativa? Ele funciona com predicativo do sujeito. Ok? Então, vamos lá para o exemplo que vai ficar melhor. Meu desejo é que você seja feliz. Ok, perfeito. Então, gente, vamos lá. Aqui, nós temos um verbo de ligação, certo? Que é o verbo é. Então, é o verbo de ligação, certo? Agora, eu tenho que me perguntar o seguinte. A gente vai olhar para o verbo, certo? Ele está ligando duas coisas: meu desejo e que você seja feliz, correto? Agora, esse aqui, meu desejo, eu tenho que perguntar para o verbo. Verbo, meu desejo é o quê? É que você seja feliz. Deixa eu mudar de cor aqui.
desejos. Certo? Nesse caso aqui, meu desejo é o meu sujeito. Porque eu vou perguntar para o verbo, certo? Que você seja feliz, ok? Mas o meu desejo é alguma coisa, assim como aquela casa é bonita, certo? Então, meu desejo aqui está funcionando como sujeito. Como a gente tem um verbo de ligação aqui, isso daqui está complementando o meu desejo. Quando a gente tem um verbo de ligação, a gente tem, praticamente em todos os casos, a gente tem um predicativo do sujeito, que é um complemento do próprio sujeito, tá bom? Então, que você seja feliz é o meu predicativo do sujeito. Pred do suje, tá? Mas, Nath, qual que é a diferença, então, entre a completiva nominal e a predicativa, tá? Primeiro, a completiva nominal, ela não está completando o sentido de um substantivo não, de um sujeito. Ela está complementando o sentido de um objeto, ok? De um complemento de um verbo. Agora, quando a gente tem a predicativa, nós estamos complementando o sentido de um sujeito, ok? Tanto que é predicativo do sujeito, ok? Isso só funciona quando nós temos o verbo de ligação, que é o verbo é, ok? Perfeito, então vamos continuar aqui. Vamos lá. Esse vídeo tá muito longo, então eu vou dividir ele em algumas partes, tá bom? E também tá meio tarde, eu tenho que acordar bem cedo amanhã. Então, eu vou encerrar esse vídeo daqui a pouquinho. E eu termino essas explicações. Acho que amanhã mesmo eu já consigo terminar. 6. Ok. Falta a apositiva, que é o quê? É um aposto, ok? E, gente, eu pergunto para vocês, né? O que que é um aposto? Um aposto é uma coisa que resume, que explica, que especifica alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos para... Ai, meu Deus! Tá quase acabando essa primeira página. Então, só peço uma coisa. 2 pontos. Que me compreenda. Certo? Essa partezinha aqui, ela vai ser o nosso aposto. Por que que ela vai ser o nosso aposto? Porque ela está especificando, tá? Então, eu só estou te pedindo uma coisa, que você me compreenda. Vou dar uma dica. Quando vocês virem esses 2 pontinhos aqui, é muito provável, tá, que seja uma apositiva, que a gente está falando aqui de um aposto, ok? Então, pessoal, essa foi uma explicação rápida, não tão rápida, porque a gente está em quase 25 minutos, do que são as orações subordinadas substantivas, tá bom? Nós temos esses 6 tipos aqui. Eu sei que é um pouco mais complicado de nós decorarmos isso daqui, tá bom? Mas quando a gente compreende os tipos de funções, né, que um substantivo tem dentro de uma frase, tem dentro de uma oração, fica tudo mais fácil, tá? Então, o que que eu sugiro? Estudem bastante a questão da sintaxe, né? Qual que é a função de cada elemento da frase dentro da oração,
porque assim vai ficar muito mais fácil, tá bom? Quando vocês forem estudar mais a fundo as orações subordinadas, tá bom? Então, gente, essa foi a parte 1 aqui do nosso vídeo. Eu vou até colocar aqui para mandar isso aqui para vocês. Então, para orações subordinadas. Parte 1. Certo. Eu já vou mandar lá no grupo isso daqui. Eu espero que tenha sido clara o suficiente. E a gente se vê amanhã para a continuação dessa explicação aqui, ok? Obrigada, gente. Até mais.